O general mais importante do exército chinês está sob investigações. Ele era a figura militar mais alta abaixo do presidente. Estava à frente da Comissão Militar Central e comandava o exército. A investigação coloca no centro de uma das maiores crises internas das Forças Armadas da China. O anúncio veio junto com as acusações de violações graves de disciplina e lei. Essa expressão é usada na China para casos de corrupção, má conduta ou traição. A prisão do general número 1 da China, o que a gente consegue entender sobre esse processo que está acontecendo agora, anticorrupção promovido pelo presidente? Esse episódio ele é bastante interessante e provocativo, porque, primeiro, a China tem um regime jurídico e legal completamente diferente do brasileiro, então a gente não pode interpretar da mesma maneira, da mesma ótica brasileira. Mas é interessante o governo adotar essa retórica, usando a palavra anticorrupção. Porque a corrupção, ela é até tem um autor brasileiro que vai falar algo nesse sentido, ele é uma espécie de um significante vazio, que tu realmente utiliza para perseguir autoridades políticas. Dentro da corrupção, tu pode incluir vários e vários tipos de condutas que seriam contra o Estado, ou contra a moral, ou algo do gênero. E assim, me parece que o governo chinês está levando essa ideia ao extremo, porque é evidente, e essa é uma estratégia do governo chinês para manter uma hierarquia disciplinar. É uma forma de manter um controle do premier chinês, manter um controle sobre o Exército Popular de Libertação, no sentido de que deve ter acontecido ali no meio certas traições, que eu acho que talvez não tenham nem envolvido inimigos externos, mas possivelmente inimigos internos do partido, em que ele precisou criar uma retórica para justificar essa perseguição desses opositores políticos. Porque se o problema fosse realmente uma traição e venda de informações sigilosas para inimigos externos, ele seria simplesmente tratado como um traidor e ponto final. Surgiria essa prova, ele teria sido envolvido em um grande escândalo de espionagem, teria sido preso e teria sido tratado como um crime de guerra, digamos assim. Mas ao usar uma retórica anticorrupção, ele cria uma legitimidade interna para perseguir essas pessoas. Ele começa a dizer: olha, essas figuras aqui estão tentando prejudicar o partido, estão tentando prejudicar a nossa ordem interna. Assim, ele é um corrupto. Então, ele tem que ser punido pela nossa legislação interna, porque ele fez isso, isso e aquilo, então ele tem que ser afastado do governo. Porque o que mais me chama a atenção é vir de um partido comunista chinês, altamente centralizado, em que a gente não tem uma discussão, em que a linha sobre o que é corrupto ou não é corrupto, a linha que divide isso, ela com certeza não é muito clara. Porque o regime, com certeza, ele existe para beneficiar os líderes do partido, bem como manter a população em ordem, ali, satisfeita. Então, o simples fato de receber um valor aqui ou ali, possivelmente o governo chinês não deve ver com maus olhos. Mas sim depende de quem você está recebendo, se isso é contra o partido ou a favor do partido. Então a retórica anticorrupção, ela ganha essa questão muito importante que internamente tenta passar a leitura de que ninguém é intocável, porque o mais importante foi pego, a lealdade pessoal supera qualquer questão de currículo histórico e o partido enxerga tudo. E o que for contrário ao partido vai continuar, vai ser punido. E também manda um recado até para o mercado internacional, para os inimigos externos, que não adianta tentar corromper o nosso alto escalão, que ele está sob vigia constante e ele é punido se ele nos trair. Então, acho que tem uma questão mais profunda até do ponto de vista interno aí a ser abordada. Tem uma questão também que o regime chinês ele tem uma centralidade do exército muito maior. Porque assim, quando a gente pega formulações históricas da nação chinesa, ela vai se formar meio que entre guerras. Né? Você tem, por exemplo, você tem expulsões dos japoneses, você tem os exércitos de Chiang Kai-shek, você tem uma série de coisas que estão acontecendo. Então, a formulação, a China ela se constitui como país novamente, exatamente em embates militares. E esse processo vai acompanhar toda a história da China e todo o desenvolvimento jurídico, legislativo e executivo da China. Mesmo com as transformações que acontecem, com os mesmos novos modelos econômicos, essa ainda é uma herança e um funcionamento institucional. Então, quando a gente fala remoção no general, a gente não está falando simplesmente de demitir alguém que pode estar fazendo um ato ruim contra a pátria, ou um opositor político, mas a possibilidade de, inclusive, mudanças estruturais no regime e mudanças muito complexas. E o grande problema é que o regime faz muito bem essas coisas de portas fechadas, que a única coisa que a gente consegue fazer é especular. Porque no final pode ser tudo, pode ter sido uma grande traição militar, pode ter sido que os bilionários chineses estão procurando uma alternativa, uma vez que eles são obrigados
a pagar taxas muito maiores do que no Ocidente, eles são obrigados a várias coisas que no Ocidente, nas democracias liberais, eles sejam obrigados a fazer. Pode ser que eles estejam procurando um general para tomar o lugar, e pode ser que não, pode ser que o cara vazou umas coisas do ChatGPT também. É tão fechado aquilo ali, é tão fechado que a gente não tem como saber. O que mais me chamou a atenção, na verdade, é o uso da retórica anticorrupção. Mas é isso sim que me chama a atenção. Pode ser qualquer coisa. Que ela é nitidamente para legitimar alguma coisa, como você bem disse, que a gente talvez nunca vai saber, talvez a história nos revele em algum momento, vaze um documento. E, cara, ele pode ter sim, ó, desde dormindo com a mulher do cara errado lá, ele pode ter acontecido, porque a gente não entende a dimensão da disciplina interna do regime. Então, é óbvio que existe alguma questão de uma campanha, é óbvio que as elites chinesas estão de alguma forma interferindo nesse processo, pelo histórico militar, né, a importância do exército impacta bastante. E eu acho que um dos motivos que a China divulgou essa retórica anticorrupção é quase uma forma assim, Ocidente, digamos assim, né, inimigos se inteiram discutindo o que é anticorrupção, porque nós temos um troço sério para resolver aqui dentro e logo logo vocês vão saber quem que é o número 1 e vocês também vão saber o que significa esse novo número 1 assumindo esse cargo. Mas o que importa agora é que vocês saibam que o número 1 antigo vazou porque ele fez merda. Então é isso, você tem que ter claro isso. Se fala muito sobre centralismo democrático como uma prática, inclusive em partidos aqui no Brasil, que é o seguinte: a gente se degladeia entre a gente tipo assim, a gente não lava roupa suja fora de casa. Mas uma vez tomada aquela decisão e aquela direção, ela não existe como negociar ela. E eu vejo que o Partido Comunista Chinês segue isso à risca. Ele faz negociações, eles fazem debates, eles têm debates acalorados, mas a partir do momento em que o martelo é batido, não se debate mais o assunto, eles vão numa direção só. E é isso que conseguiu fazer, isso que é uma formulação militar, é uma forma de pensar. Não estou dizendo militar, por sentido dos militares fazem isso, mas é uma forma muito estratégica, muito, sabe, você dá um direcionamento, pode que não seja o melhor direcionamento possível, mas tem tanta força naquele direcionamento que provavelmente ele vai dar certo. Então, é uma noção quase de ordenação, a gente remete quase a um positivismo, digamos assim. Eu tenho uma ordem e ela vai ser cumprida de agora em diante dessa maneira. E a China também, você uma vez comentou, né? A China trabalha com projeções muito grandes. Sim. De muito longo prazo. Então talvez essa, o que tu falou assim, isso representa uma mudança estrutural do partido. Sim. Talvez, desculpa, sim. Nós estamos especulando, né? Não tem como nós saber. Mas assim, isso é uma mudança estrutural do partido. Talvez a China esteja pensando assim, essa mudança estrutural ela vai dar resultados daqui a 5 anos. Talvez surja até num segundo momento uma coisa assim, nossa, que caos no topo do partido chinês. Sim, o partido chinês ele está absorvendo isso porque a decisão dele é ordenar isso daqui a 5 anos com um pequeno caos de 6 meses. Talvez aconteça. Não, mas porque na verdade eu acredito que seja o contrário também. Eu acredito que isso aí já estava para acontecer já tem 5 anos. Então assim, eu acredito que é um cenário assim que eles estão pensando. Acho que isso já estava acontecendo há um bom tempo, porque é uma campanha muito geral. Rodou a cabeça do top 1, mas assim, os outros top 100 do server também estão sob ameaça, né? Então, assim... E a gente também não sabe quantas cabeças de baixo escalão rolaram até chegar assim, ó, uma espécie, digamos assim, eu vou usar uma figura jurídica brasileira, mas assim, quantas delações foram necessárias para dizer assim, estão acobertando coisa. Quem está acobertando? Aí foi lá, pegaram o número 16, depois chegaram no 13, depois chegaram no 8. Aí realmente o partido chinês disseram assim, ó, por mais brother que o cara do 1 seja, por mais leal que ele tenha sido na revolução tal, na crise tal, não há outra alternativa senão terminar com ele. É que agora e aí... Pois é, agora eu nunca tinha percebido isso, como a China segue aquele livro lá, o do Sun Tzu, Arte da Guerra, né? Porque se o exército vai mal, é culpa dos oficiais, nunca do cabo. Então, porque basicamente ele que tem que achar uma solução. Se ele não acha uma solução, ele não merece ser oficial. Então, E quantas soluções o número 1 tem que achar, né? Quanta ele tem que dar, quanta pressão tá sobre ele, né? Porque assim, ó, francamente eu não vejo isso como uma questão disciplinar da China, sabe? Porque a China sempre foi disciplinar, sabe? Tipo, eu acho que eles têm ferramentas. Porque se fosse uma ferramenta disciplinar, caía o número 1 a cada ano. E não é esse o caso. Então, o que eu acho que a gente pode especular, fazer um consenso entre eu e você aqui, assim, foi muito grave o que aconteceu. Isso
para chegar nesse patamar, porque isso passa uma mensagem até de uma certa instabilidade pro Ocidente. Isso que tu falou da questão disciplinar, eu acho muito impressionante quando você fala com o chinês sobre alguns tópicos, que você vê que eles dão a mesma resposta. Eu tive um amigo meu que foi para lá e ele olhou o Museu da Revolução e ele viu muito armamento militar, tudo aquilo, e ele, por criação mesmo, assim, ele não quis fazer um julgamento moral, mas foi aquele susto, né? Ele olhou assim, meu Deus, quanta gente morreu. Diz que o guia se virou para ele, falou assim, foi um mal necessário. Tudo bem, eu não quero entrar nesse debate, mas o que é interessante é que eu conversei com o chinês há um ano e meio, falando um pouco sobre isso, e foi a mesma resposta com as mesmas palavras. Então, eu não vejo isso como uma lavagem cerebral, eu vejo isso como essa palavra, de disciplina, que tem uma organização e todos os quadros do partido vão dar a mesma resposta. E aí isso que abre outro ponto. Às vezes, ser corrupto é querer romper com esse pacto. Porque uma coisa que faz a China ser um sucesso é todos os quadros do partido entendem em que direção o partido vai, o porquê e por que tem que se continuar nele. E não é lugar de debater. Não existe lugar para debate. O debate aconteceu 10 anos atrás. Espera daqui 5 anos para te poder debater. Então, assim, talvez, às vezes tudo a gente está especulando, né? O único que sabe disso é o presidente da China. Mas, assim, talvez essa anticorrupção fosse porque quisesse ter um outro direcionamento para como as coisas estão sendo feitas. Bom, quem sabe ele estava alimentando uma forma alternativa de execução de alguma ideia e o grupo dominante, a elite dominante disse, não, isso aqui não pode, isso aqui tem que parar. E aí chegou no momento que eles tiveram, nós vamos ter que tomar essa medida extrema aqui. Não, e no final, a gente especulando, né, pode ser ainda que seja a coisa mais clássica que acontece no mundo, que é o cara receber dinheiro de outro país, que ele tá louco para receber muito país, vazou algumas informações que ele achou que não fossem tão relevantes, para dar a aposentadoria dele, ele pegar e viver nas Bahamas. Então, assim, pode isso acontecer, tudo uma especulação. Eu acho que uma última especulação válida também, que eu acho que seja, talvez a necessidade de encerrar um ciclo. Uhum. Talvez a gente, porque eu não sei, a gente vai saber o resultado desse processo. A carta de demissão mais violenta da história. Mas talvez esse cara, ele tenha tentado fazer uma coisa, sim, essa coisa deu errado. Nesse momento o governo disse que, como não pode se admitir erros, eles tiveram que dizer, tu vai ser expurgado. Daqui uns dias talvez esse cara esteja numa casinha nas montanhas como motorista particular, mas ele teve que se desligar dessa forma para ser mantido uma disciplina. Com certeza. Que também, porque isso a gente chamaria de uma espécie de bode expiatório. Quando veio, ele bancou um projeto arriscadíssimo, esse projeto chegou até o fim e deu ruim. O governo chinês disse, eu sou obrigado a te punir, então ele vai ser punido. Nós aqui, vou dizer nós no Ocidente, mas não necessariamente Ocidente versus Oriente, mas nós aqui no Brasil não vamos saber o resultado desse processo. Uhum. Quando vê daqui a 2 anos, o cara tá lá nas montanhas chineses, lá num resort, lá que eles devem ter um resort para ir curtir a aposentadoria, e lá ele tá com uma montanhazinha lá, que é, por exemplo, o que aconteceu com muitas figuras latino-americanas vinculadas a ditaduras e regimes opressores que eles foram parar em certos paraísos e ficaram lá acomodadinhos até a aposentadoria. Vamos falar uma coisa séria, assim, o Maduro, ele não vai ter o mesmo fim do Saddam Hussein. O Maduro ele vai virar uma figura, né? Ele vai virar uma figura, vai passar por certos tribunais, vai passar por certas humilhações que o sistema vai mandar ele passar. Provavelmente vai ter um tribunal americano em relação a isso, não sei como está esse processo. Mas depois disso ele vai viver, ele vai continuar uma vida normal. Possivelmente vai acabar se exilando em algum país apoiador dele, em que a liberdade dele vai ser enxertada em algum acordo diplomático. Sim. Tu não se surpreenda se, por exemplo, a Rússia não oferecer ele no meio de um acordo Rússia-Ucrânia. Foi o caso do Snowden, né? Isso, ele ia parar. Até eu queria fazer um gancho contigo, até nem tanto com a intenção de gravar. E falando em China, o que tu tá pensando sobre essa embaixada chinesa no Reino Unido, no coração de Londres? Chegou a ver essa notícia? Eu vi essa notícia e eu acho muito interessante isso. Eu acho muito interessante pela questão colonial ali, por uma questão... Cara, vamos lá. Dá para dividir essa questão histórica, mas vamos começar pela questão geopolítica. O Reino Unido, ele tem um dos mercados financeiros mais poderosos do mundo. Ele tem os mercados financeiros mais poderosos do mundo. E ele tem subsidiárias. Uma subsidiária é Hong Kong. Tá? Hong Kong não faz parte, não é controlado pelo governo chinês, ela é independente. Tá? É um lugar altamente corrupto, que para você ser rico lá, você tem que ser ligado no mercado financeiro, tem uma série de coisas assim. Hong Kong vai ser passado, através de acordos, né, ele vai se retornar a questão, ela vai retornar para o governo chinês. E aí eu fiquei pensando 3 pontos, né? Primeiro,
Eu acho que uma embaixada chinesa lá daquele porte vai lidar com o processo de retomada do território de Hong Kong da maneira mais, vamos dizer assim, eles vão barganhar o máximo possível, os dois lados vão barganhar o máximo possível para que isso seja feito da maneira mais civilizada possível. O segundo ponto é, a Inglaterra está procurando um outro apoio no Oriente, assim como a França está fazendo, a União Europeia está fazendo. E o terceiro ponto é a questão que a China está conseguindo entrar na Europa. Porque, assim, embora a China seja o principal parceiro comercial do mundo e da Europa também, a indústria da Europa está na China. Até teve o caso das bolsas da Zara, que eles vazaram, eles mostraram que as bolsas das altas costarias, alta costura, na verdade era feita na China, e eles só chegavam lá, botavam a etiqueta e vendiam a preço de luxo. Apesar de tudo isso, existe a mesma coisa que na Rússia, existe uma fobia na China. E agora você vê os diplomatas assim, em posição de poder. Cara, vai chegar um momento que tu vai ter diplomata chinês de olho puxado tomando chá no Palácio de Buckingham. E isso não é um problema. E para nós que somos pobres, réis mortais, isso não é nada. Mas a gente tem que lembrar que há menos de 100 anos os ingleses estavam dizendo que eles não eram gente. Então, assim, por exemplo, assim, a gente fala da questão do Winston Churchill. Tá? Winston Churchill para os ingleses é uma grande figura, é uma figura fantástica, blá, 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 blá. Pro Oriente, ele não é. Pro Oriente, ele representa um dos maiores vilões coloniais da história. A questão da Caxemira é culpa dele. Como ele desenvolveu aquela questão, a questão da Índia e Paquistão se dividir, tem verdade, tem outros. Então, assim, tem uma série de coisas ali. Então, quando você pega aquela elite britânica, de famílias, porque assim, a gente no Brasil vive com o novo rico. Na Europa, as famílias são ricas há muito tempo. Esse pessoal, ele tem um medo do chinês, ele olha o chinês como se fosse um ET. Porque ele não está habituado. Não estou dizendo que ele seja cruel, não é isso? E agora, essa embaixada está fazendo com que a China entre, tipo assim, os chineses sejam habituados a frequentar a alta sociedade de Londres. E isso é uma coisa inédita. Eu achei um movimento muito interessante, muito surpreendente. Eu acho que ele é um sintoma da principal questão ali que tu comentou, que é essa aproximação da Europa com mercados alternativos aos Estados Unidos. Por mais que esse é um projeto bem antigo, porque aquela área foi comprada em 2017. Ela é bem mais antiga, assim, então é uma ideia bem diferente ali que eles tinham. Eu achei assim, inclusive tem toda uma questão, né? O processo colonial britânico no Sudeste Asiático foi extremamente violento, complicado. Inclusive tem aquela história, né? Que a Rainha Vitória, por exemplo, tornou a Inglaterra muito rica através do tráfico de drogas, porque viciou os chineses em ópio. Então tem essa questão. Eu já acho que já remonta todo esse processo aí, todo esse processo histórico. O que eu acho muito interessante é que muitas pessoas não têm dimensão do quão Londres é importante para o mercado financeiro, por causa de uma questão midiática de que Wall Street seria o coração do mercado financeiro mundial. E não o é. O coração do mercado financeiro mundial é Londres. A City of London é incrível, é uma região fantástica lá da cidade, é um troço de outro planeta. Inclusive, me chama muita atenção porque Londres efetivamente também é o centro do horário do mundo. Então, o mercado financeiro ele acorda e adormece ali, né? Porque ele é ali que está a hora zero do mundo, cruza o mercado financeiro. Isso, cruza o mercado financeiro norte-americano, londrino ali, britânico. Então, é quase que um processo, um pouco de um processo... não digo decolonial, porque não é um processo de colonização, óbvio, mas é quase que uma reaproximação de duas metrópoles, vamos usar uma expressão agora, talvez seria uma forma nesse sentido. A notícia, pelo menos a que eu li ali no G1, falava assim que, como é uma obra de um outro país e tal, precisa de uma aprovação da prefeitura britânica, da prefeitura londrina. E eles liberaram lá a planta baixa e a planta alta, etc., lá da obra. Um ponto importante dizer... que teve protestos contra isso. Sim, sim. E lá, não, mas o que chamou a atenção para mim na reportagem é que tem uma série de salas secretas no subsolo. E daí isso levantou um debate público muito grande, que teriam sido inclusive marcadas como apagadas, mas que tu vê na parte de engenharia que vai ter a estrutura, até porque teria toda uma questão, né, de profundidade, assim. O centro de Londres é uma cidade de quase 1000 anos, então assim, quando tu vai perfurar lá, tu tem que ver, porque quando vê, cruza um esgoto do século XIX, lá do século XVIII, e tu não pode abrir lá. Tá? Então assim, tem todo um problema lá que tem que ser resolvido, e daí esse projeto foi para a prefeitura e veio. Mas eu acho que
o fato disso ter sido anunciado agora, porque isso poderia ter sido anunciado a qualquer momento, né? Poderia ter sido anunciado ano passado ou ano que vem, não importa. Eu acho que isso ter sido anunciado agora é uma espécie de recado para os Estados Unidos. Deu uma aproximação de um bloco, porque assim, a área está comprada há quase 10 anos. Então nós já sabíamos que a China tinha um projeto auspicioso no centro de Londres. Qual que era, nós não sabíamos qual. Podia ser abrir um hotel, podia ser abrir uma lan house, podia ser qualquer coisa. Tá? Podia lá fazer, vamos todo mundo jogar StarCraft e vamos vencer os coreanos aqui. Então, poderia ser qualquer coisa. Mas veio logo uma embaixada. Logo no meio do maior conflito geopolítico diplomático que nós estamos vivendo nos últimos anos. Então acho que sim. E esse link que tu fez, Londres, Hong Kong, esse é um link interessante, tá? Porque ele é um território autônomo, muito perto da China. Gostaria de dizer que nenhum analista político do YouTube falou isso, sabe? Sobre essa questão de Hong Kong, eu tô sendo o primeiro. Ah, não, show, beleza? Porque a gente esquece, aí eu te digo, assim, ó, o Império da Rainha, o Sol nunca se põe no Império da Rainha. A gente se esquece, muitas vezes, como o Império Britânico alcançou o mundo. Porque a gente tem essa visão de colônia portuguesa, e também a gente tem assim, os Estados Unidos, muitos países não se tornaram independentes da Grã-Bretanha. Eles simplesmente tiveram um processo de libertação, mas hoje eles ainda continuam com uma grande dependência. E isso foi feito muito às escuras, assim, de uma forma muito... Tanto que, assim, tem países, assim, tanto que a forma das bandeiras são muito próximas e tal. Então a gente fica muito, assim, com essa visão dos rompimentos, mas não com essa visão de quem continua. Então, mas é um assunto legal aí para explorar no futuro.